Como disse há pouco, o título da mensagem de hoje é Como Deus prova o seu povo. Vou escrever o título. E o primeiro texto encontra-se em Daniel, capítulo 8, versículo 14. Sabe-se que o livro de Daniel apresenta profecias que falam em especial para o tempo do fim. Esse verso não é uma exceção. Aqui o verso diz: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso diz respeito ao que Cristo faz no céu. Em Hebreus capítulo 8, versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo, ele diz: ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Cristo está intercedendo em um lugar lá no céu. Ele não mora sentado na nuvem. Ele está dentro de um edifício chamado santuário, o qual é o modelo do qual foi feita uma cópia pelos hebreus na época de Moisés. Em Hebreus capítulo 8, Paulo diz isso. Moisés, quando foi ensinado, recebeu a seguinte ordem de Deus: olha, faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado. Hebreus 8, verso 5. Então Jesus está no santuário celestial fazendo a obra da expiação. Aqui seria o equivalente da cortina, né? E são dois ambientes. Aqui. Opa. E ele está no lugar santíssimo hoje. É esse aqui, o lugar de dentro. Onde ele é ministro e está intercedendo por nós. A obra que ele está fazendo é obra de purificação. Esta obra, ela é realizada no último período antes de Jesus voltar. Isso era tipificado já no Antigo Testamento. Sobre isso, o livro de Levítico nos diz, capítulo 16, versículo 30, ele fala: porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, aqui ele está fazendo a purificação do quê? Dos pecados. Ora, então o pecado ele é considerado a sujeira, e essa sujeira deve ser limpa. Onde está o pecado? O pecado está no coração dos seres humanos, nos nossos corações. Se ele está fazendo a purificação, é para purificar os nossos corações. E por que ele quer purificar os corações dos membros da sua igreja? Porque lá no livro de Efésios, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele não vai buscar uma igreja pecadora. Engana-se quem pensa isso. Efésios capítulo 5, verso 25, a partir do meio do verso: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, antes dele voltar,
ele vem fazer a purificação. Ele vem para tirar os nossos pecados. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem era cínico não é mais cínico, quem era hipócrita não é mais hipócrita, quem era cego aos próprios defeitos passa a enxergá-los e corrigi-los. Tudo isso pela graça do Senhor atuando em nossos corações. Agora, como ocorre esse processo? Esse processo, ele ocorre de uma forma que para nós ela é dolorosa ou dolorida. E aí nós entramos no título da mensagem de hoje: como Deus prova o seu povo. O que acontece é que na igreja dos últimos dias, até estamos aqui reunidos, em outros lugares há pessoas também reunidas, há muitos que estão sentando nos bancos da igreja ou acompanhando as mensagens, se dizendo cristãos, professadamente sendo do povo de Deus. Olha, eu faço parte. E aí permanece uma pergunta no céu: será? Então vamos ver se é mesmo. E aí ocorre o processo de prova. E esse processo de prova, a Bíblia diz que ele ocorreria justamente nessa época também, a época da purificação dos pecados. Nós encontramos isso no livro de Zacarias. Convido os irmãos para abrirem lá. Zacarias, capítulo 13. Versículo 9. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Esse verso ele traz muito ensinamento. Por quê? Deus fala que ele vai purificar o seu povo, como a prata e como o ouro. Mas vai purificar como? Fazendo eles passarem pelo fogo. E então, após ser provada e purificada, Deus vai poder dizer a respeito da igreja: é meu povo. E ela também vai dizer de Deus: ele é o meu Deus. Em que contexto isso aqui vai acontecer? No versículo 7 a gente consegue, a partir da leitura, entender. Ó espada, ergue-te contra o meu pastor e contra o varão que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão para os pequenos. Os pequenos, entenda-se, humildes. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu a ouvirei e direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Irmãos, isso aqui é especialmente aplicável a nós como povo, a nós como ministério. Hoje, Deus me colocou como pastor do rebanho, mas a Bíblia diz: ergue-te a espada contra o pastor. E aí, ferindo-se o pastor, o que vai acontecer com as ovelhas? Vão se espalhar. Isso aconteceu na época de Cristo. Quando Cristo foi preso no jardim do Getsêmani, o que aconteceu com os discípulos? Todos fugiram. E aí Deus disse: ele volveria a sua mão para os humildes. Uma qualidade essencial que Deus busca no seu povo hoje: humildade. É a primeira bem-aventurança também. Bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. A humildade
ela envolve ter um conceito de mim mesmo muito menor. Estar disposto a ouvir, estar disposto a aceitar a repreensão, estar disposto a mudar, estar disposto a ser ensinado. Tudo isso está englobado no termo humildade. Também não desejar exaltar-se acima dos outros, né? Se projetar, mas aqui em especial humildade em relação a Deus. Se colocar como discípulo, querer aprender. E aí Deus disse que fará passar pelo fogo. Então eu disse há pouco que existe a prova. A prova é para ver o quê? De que natureza nós somos. Isso é melhor explicado em 1 Coríntios capítulo 3. Convido os irmãos para abrirem lá comigo. Primeiro Coríntios, capítulo 3. Versículo 9. Então o apóstolo diz: porque nós, pregadores do Evangelho, entenda, os pregadores do Evangelho, nós, diz ele, somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, e na verdade o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então Paulo disse que ele, e no caso aqui Apolo era um outro pregador, os coríntios tinham as suas preferências. Um falava, eu sou de Paulo, outro falava, eu sou de Apolo. No versículo 6, Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. E aí, ele se referindo aos pregadores, fala, olha, cada pregador põe um fundamento na mente das pessoas. Ou ele prega a verdade, ou ele prega o erro. Se ele pregar a verdade, pode ser construído na mente do que aceita um fundamento comparável a ouro, prata e pedras preciosas. Mas se ele prega o erro, o fundamento que é posto nas pessoas, na mente das pessoas, é a mentira, é o engano. É um fundamento equivalente a madeira, feno e palha. A obra de cada pregador vai ser manifesta quando vier o tempo da prova, que é comparado ao fogo. E quando vem o tempo da prova, só quem está fundado na verdade é que permanece. Então, a obra do falso pregador vai aparecer também. Como? Porque aqueles que receberam as suas falsas doutrinas não vão permanecer firmes, vão cair. Mas esse pregador, se ele se arrepender, ele ainda pode ser salvo, caso ele passe também pela prova do fogo. É isso que está dizendo aqui. O tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Agora, quem tiver o caráter, a mente comparável a madeira, feno ou palha, esse vai se perder. O fogo prova cada um. O que o fogo faz com a madeira, com o feno e com a palha? Ele destrói. Literalmente destrói. Ontem até eu queria entender melhor esse assunto para poder explicar para os irmãos. Deus me colocou de buscar entender até a composição molecular da madeira em comparação com o metal. Então o que acontece? A madeira, vou falar um pouquinho de química aqui. A madeira ela é composta de alguns elementos: carbono, hidrogênio e oxigênio.
Então existem várias moléculas, mas eles são lá ligados, né? São as cadeias lignocelulósicas. Então, estou dando aqui um pequeno exemplo, não estou aqui exemplificando uma molécula em particular, apenas estou querendo ilustrar o fato de que a madeira é composta da união desses 3 elementos: carbono, oxigênio e hidrogênio. Agora, em especial, falando de carbono e hidrogênio, vocês sabem qual que é a composição da gasolina? Ou do álcool? Ambos são compostos de carbono e hidrogênio. Por exemplo, o metano é o CH4. A gasolina já é uma cadeia bem maior, se não me engano o diesel é C12H32. Então, na verdade, é uma cadeia formada assim, ó. Então tem carbono aqui, e assim vai embora. E aqui nas extremidades, você tem os hidrogênios coladinhos, né? Então pense, só para ficar mais fácil o entendimento, pense cada átomo aqui como se fossem pessoas de braço dado, né? Elas estão se segurando, um segurando o outro lá, todo mundo unido. E aí, de repente, chega o ladrão. Quem que é o ladrão? O oxigênio do ar. E quem já estudou sobre fogo sabe disso, né? Para que haja fogo tem que haver 3 coisas, certo? O que tem que haver? Combustível, comburente e o que mais? Oxigênio. Calor. Combustível, comburente e calor. Gasolina, né? No ambiente congelante, paradinha, não vai pegar fogo, certo? Mesmo no carro, se não tiver a faísca da vela da bateria, o foguinho não pega o carro. O combustível não pega fogo espontaneamente, se não tiver calor, certo? Então, aqui está o combustível. Tem que haver o comburente, que no caso é o oxigênio. E tem que haver o calor. Por que tem que haver calor? Sabe por que tem que haver calor? Porque o calor, em nível dos átomos, ele faz uma coisa que é chamada chacoalhar. O calor nada mais é do que esse átomozinho vibrando. Assim, tenta vibrar muito rápido, né? Então ele fica assim. E quando você vai chacoalhando, você já viu o que acontece quando você chacoalha o galho da árvore e tem uma fruta lá em cima? Você chacoalha e chega uma hora que aquela ligação entre a fruta e o galho rompe. Não é assim? Quando você chacoalhou, você deu energia para aquele galho, né? E aquela energia chegou uma hora que ela foi suficiente para romper a ligação entre a fruta e o galho. Aí cai a pera que você queria comer, ela cai no chão, você vai lá e cata ela. Então, no nível atômico é a mesma coisa. Você vai aumentando aqui essa energia, você vai chacoalhando, e esses dois que estavam de braço dado, uma hora eles não vão aguentar mais. E a mesma coisa vai acontecer do lado do oxigênio. Tinha 2 oxigênios que estavam juntinhos, né? Aqui, braço dado, por assim dizer. Aí vai chacoalhando, chega uma hora que eles não aguentam. Então o que acontece? Fica o oxigênio solto, que a gente chama de oxigênio atômico. Esse é o melhor ladrão de elétrons que existe. Ele vem aqui e ele vai roubar esse tracinho, que era justamente essa ligação. Né? Por quê? Porque ele pega um elétron. Aí ele forma uma ligação com o hidrogênio. O hidrogênio, aqui eu representei mal, né? Porque ele não vai largar do próprio oxigênio para pegar um oxigênio. Vamos botar ele aqui. Por exemplo, a roubar esse hidrogênio que estava ali. Ó, né? Então o oxigênio vem aqui, forma uma ligação com ele. Esse hidrogênio, ele larga do carbono porque esse elétron que estava aqui foi roubado pelo oxigênio. Então, essa ligação deixa de existir. Aí forma uma ligação OH que a gente chama de hidroxila. Se juntar com mais o hidrogênio vai dar água aqui. Ah, por isso que quando queima a madeira sai um monte de vapor. Por isso, forma água. Forma água em vapor.
né? Aí é o famoso queimar lenha verde, né? Você queima lenha verde, sai muita água. Bom, então o que acontece é, você chacoalhou isso aqui, certo? Quando chacoalhou, você botou calor, chacoalha, aí começa a desmembrar. E daí o que acontece? Ele rouba um hidrogênio aqui, rouba outro hidrogênio lá, rouba lá. Aí quando termina de queimar a madeira, sobra o quê? Só a cinza, aquela coisa mais cinza ou preta. O preto que está ali, aquela fuligem, é feito desse átomo aqui, o C, carbono. Agora, o que tinha de hidrogênio e de oxigênio foi levado embora, virou gás, sumiu. Então isso é o que acontece na queima. A madeira, ela literalmente ela desaparece na presença do fogo, ela se desintegra, por assim dizer, certo? Claro que houve uma transformação, algo virou gás, mas a madeira que existia não existe mais. E no caso dos metais, em especial o ouro, né? O ouro é um metal muito pesado, se eu não me engano ele tem acho que 78 prótons no seu núcleo. E as cadeias de metais, elas são feitas assim, ó. Pensa que isso aqui é o núcleo, os núcleos de ouro, né? E aqui, por fora, fica uma nuvem. Opa, desenhei errado aqui. Por fora fica uma nuvem de pontinhos aqui. Essa nuvem é uma nuvem de elétrons, tá? Então o que acontece? Pensa nessa história aqui. Ah, vou botar calor. Então eles estão lá. Né? Começa a chacoalhar, 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 chacoalhar. Só que, diferentemente, por exemplo, da madeira, cada átomo de ouro tem muitos elétrons. São 78 elétrons, se eu não me engano. Então, se ele perder um, tem muitos outros ainda. E cada vez que tentar roubar um átomo mais interno, precisa de mais energia, mais difícil. Aí chega o ladrão de elétrons, né? Você jogou calor aqui, vem o oxigênio querer roubar. Então o que ele vai conseguir pegar? Ah, esse elétron que já estava dando sopa, por assim dizer, aqui, né? Mas ele consegue puxar um núcleo pesado desse de ouro? Não consegue, né? Outra coisa, os átomos dos metais, eles são agrupados em estruturas que elas são muito fortes. Vários dos átomos são agrupados em estruturas que a gente chama de cristalinas. É uma forma geométrica. Uns são em forma de quadrado, outro em forma de hexágono, né? Ou seja, eles estão bem unidos, de tal forma que não podem ser desagregados facilmente. E aqui tem uma lição espiritual para nós. Certo? Porque se por um lado os átomos da madeira não estavam assim formados em estruturas tão fortes, eles não estavam tão unidos, os átomos do ouro estão bem unidos. E como é que a igreja deve estar? Bem unida. Porque daí quando vem a prova, que sacode, que chacoalha, se todos estão unidos e todos são compostos da mesma coisa, né? Esse ouro não vai ser desagregado, ele vai passar na prova. Agora, se cada um é um hidrogênio, outro é um carbono, outro é um oxigênio, né? Ah não, né? Então cada um acha que o seu eu é importante. Então eu, carbono, eu vou continuar sendo carbono, quem é hidrogênio é que está errado, né? O hidrogênio fala, não, é o oxigênio que está errado, eu é que estou certo. O oxigênio fala, não, é o hidrogênio e o carbono que estão errados, eu é que sou certo. E aí o que acontece? Na hora que vem a prova, aquilo vai ser desagregado. Já não havia união. O diabo sabia, Deus sabia. Aí vem a prova. A prova é através do calor, o fogo. Eu podia ilustrar isso de outra forma. Quer ver? Pena que eu não tenho nada dourado aqui. Tá, esse telefone aqui tem uma cor que lembra um pouquinho. Vou tirar essa capinha. Então vamos lá. Ó, vamos supor, né? Olha, isso aqui tá dourado, tá parecendo, né? Dourado e tal. Será que é ouro? Dá uma isqueiro aí. Deixa eu ligar aqui, vamos ver o que acontece, né? Ah, queimou, deu uma fumaça preta. Ih, nada, era plástico, só com a tinta, né? Agora, se você botar o fogo e não acontecer nada, esse era ouro mesmo. O apóstolo Pedro fala da prova de fogo. O que é a prova de fogo? Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 4.
Versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então, a prova é quando, por obedecer ao Senhor, por andar na sua palavra, na sua vontade, nós sofremos. E aí, Deus permite que o diabo nos aflija? Permite, sim. E por que ele permite? Porque o calor tem que vir para provar de que natureza nós somos. Há conversão nesse coração ou não há? Esse indivíduo é um indivíduo espiritual ou ele é um indivíduo carnal e está enganando-se a si mesmo quando ele vem para a igreja? A prova é o momento em que ele é sacudido mesmo. É para pegar no calcanhar de Aquiles da pessoa. É naquilo que mais dói, é no que incomoda. É me levar a uma situação onde eu tenho que tomar uma decisão difícil ao lado de Deus. É quando eu me vejo entre a espada e a parede. É a hora da verdade para mim. Esse momento chega para cada pessoa. E não é só um momento na vida, não. Deus falou que Ele faria passar a terça parte pelo fogo e pela... Aliás, faria passar para purificá-los como ouro e como a prata. Eu estive vendo como se faz também. Ora, você vai purificar, por exemplo, a prata. O que você tem que fazer? Derreter. Derrete a prata, bota num cadinho, aí você consegue separando as impurezas da prata pelo calor. O que é impureza não vai ficar ligado com a prata. Agora, se você é ouro, se você é prata, quando vem a aflição por conta da verdade, a tua decisão já está tomada. Ela é tomada ao lado do Senhor. Daí Satanás vai usar de vários estratagemas. É a zombaria, é a pressão, é o medo, certo? Satanás tem os seus meios. Mas o crente que é prata e que é ouro, ele não retrocede. A decisão dele está tomada antes da prova até. E chegar na prova ele confirma. Agora, o crente que é madeira, feno ou palha, foi sacudido, veio a pressão, veio o medo. O que acontece? Ele já retrocede, recua. Não, melhor a gente andar em paz. Em nome da paz, então, aí eu retrocedo. Ora, em questões espirituais nunca se retrocede. Quem tem que retroceder é o diabo na luta, não o crente. O crente, ele avança. Então, a primeira prova que Deus traz sobre nós é para ver de que material nós somos. E isso tem uma aplicação especial nos nossos dias. Nós vimos que a prova, ela tem a ver com as aflições que a gente sofre, com a perseguição, né? A gente leu lá, ferirei o pastor, as ovelhas serão dispersas. E quando é que nós vemos o início de perseguição no contexto das profecias do Apocalipse? No 4º selo do Apocalipse, nós estudamos isso já, certo? Lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 7, a Bíblia diz: E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: Vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia.
E foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Para não tornar o sermão muito comprido, eu aconselho você que ainda não estudou esse tema, a buscar no canal, na busca do canal, os vídeos que explicam os 7 selos, ou o 4º selo do Apocalipse. Mas dá para entender, a partir da leitura, que se o inferno está seguindo esse cavaleiro, obviamente esse cavaleiro está representando Satanás e agentes dele, correto? Ele que quer levar as pessoas para o inferno. E se está dizendo que foi dada autoridade para ele matar com a espada, com fome, com peste e com as bestas da terra, é sinal de que é uma época de perseguição, é uma época de guerra, correto? Onde o diabo está agindo. O diabo vai estar afligindo. E entra no contexto do que nós vimos lá da carta de Pedro. O que é comparável ao fogo da provação? É quando nós somos afligidos pelo diabo. Nós estamos para entrar nesse período, um período de perseguição. Aqui no 4º selo do Apocalipse. Aqui começa, por assim dizer, a nossa prova de fogo. E aí, eu gostaria de chamar a igreja a uma reflexão. Hoje, como é que eu estou vivendo o dia a dia? Eu estou consciente de que Deus permitirá as provações, até para que seja purificada a minha alma. Eu estou procurando me aproximar de Deus para estar firme. Eu estou procurando ser purificado. Ou eu estou vivendo business as usual. Quer dizer, negócios como sempre, né? Cada um na sua atividade, segue a vida. Eu deveria estar fazendo o quê? Nós estamos vivendo num tempo de purificação dos pecados, que também é chamado, como nós vimos na Bíblia, de expiação. E o que é que o povo de Deus deve fazer na época da expiação? Abram lá em Levítico, capítulo 23. Versos 28 em diante. E naquele mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que, naquele mesmo dia, se não afligir, será extirpada do seu povo. Extirpar quer dizer eliminar. E se encaixa com o que nós estamos vendo. Então, os israelitas eram ensinados da seguinte maneira. No último dia do ano religioso, era o dia da expiação, eles deveriam afligir as suas almas na presença do Senhor. Fazer um exame profundo de coração. Perguntar, Senhor, há algo em mim que ainda não te agrada? Mostre os meus erros, para que eu me arrependa, para que eu confesse-os, para que eu fique limpo na tua presença. E quem não se empenhasse nesta obra permaneceria sujo e, portanto, seria eliminado do povo de Deus. Irmãos, olha que tempo solene, aquele no qual nós estamos vivendo. Nós estamos agora no dia da expiação. Deveríamos estar realizando esta obra, suplicando a Deus para que a purificação das nossas vidas fosse completa, preparando-nos para a prova de fogo que está logo diante de nós. Ah, mas como é que você sabe que está chegando a prova? Simples. Hoje, nós estamos quase entrando no 4º selo. Nós estamos no final do 3º selo. Ah, é? Como é que você sabe? Leia comigo. Em Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6, versículo 5, diz: E havendo aberto o 3º selo,
Ouvi o terceiro animal dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo preto, etc, etc. Verso 6. E ouvi uma voz do meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Medida era aquilo que se podia comer durante um dia. Uma medida, ou seja, o que você pode comer, o custo dessa medida será 1 denário. E o denário, o apóstolo João que recebeu, e quem vivia na época, sabia muito bem disso. O denário, ele era o pagamento por um dia de trabalho. Portanto, a pessoa trabalhava, recebia o salário só dava para comprar a comida. E a comida do dia. A comida ia ficar tão cara que a pessoa só conseguiria trabalhar para comer. Irmãos, nós estamos ouvindo, esses dias ouvindo no noticiário falando que 50 ou 50 e tantos % da população já estão ficando na linha da fome. Ou seja, ou ganham só para comer ou nem ganham mais. Né? Com esses absurdos que estão havendo, lockdown, essas medidas que não funcionam para tentar conter a pandemia, na verdade estão trazendo a miséria. Deus está permitindo? Está. Ele já disse que ele ia permitir, está aqui. Por quê? Porque quando o homem decide andar no curso do mal, Deus não vai impedir. Deus não vai impedir. Nós estamos colhendo fruto das próprias escolhas do mundo. Por quê? O amor das pessoas tem se esfriado. Cada um tem pensado em si só. E até na hora de votar, né? Quantas pessoas são aquelas que votam porque ganharam uma cesta básica, porque o vereador ou sei lá quem diz que vai dar um cargo na prefeitura para um parente? Não é assim? Então, é o interesse. Então, quando você faz isso, você está colocando alguém lá que também está com a mesma filosofia, certo? Então, não espere que todos que estejam lá em postos de importância, que foram eleitos pelo povo, pensem só no povo. Porque se eles chegaram lá através de um conchavo desse, a tendência é que isso continue acontecendo. Correto? É uma tendência. Podem haver exceções? Há exceções. Não existe uma regra geral para tudo. Mas, veja, nós temos todo um sistema construído a partir disso. E não é só no Brasil, é em tudo que é lugar no mundo. E nós estamos agora presenciando somente os frutos disso daí. São os frutos. Aí adianta se resignar só falando mal dos governantes, de quem está lá em cima? Não adianta. A Bíblia diz, devemos orar para quem está em posição de responsabilidade, porque na sua paz nós teremos a paz. Tá? Mas estamos vivendo nesse tempo. E esse tempo é o final do terceiro selo. E no final do terceiro selo, ele ainda diz assim: não danifiques o azeite e o vinho. Quem conhece a palavra de Deus entende o significado destes dois símbolos. O azeite sempre foi, na Bíblia, um símbolo do Espírito Santo de Deus. E o vinho, Jesus ergueu na Santa Ceia, é o suco de uva não fermentado, ele tem a cor do sangue. Ele representa o quê? O sangue de Cristo derramado pelos nossos pecados, a graça de Deus. Então o que ele está dizendo é o seguinte: não danifiques o azeite e o vinho, quer dizer, não impeça que o evangelho da minha graça seja pregado. Não toque nos pregadores do evangelho, deixa eles fazerem a obra. Hoje nós estamos fazendo a obra com liberdade. Cada coisa que é dita, às vezes, numa pregação, e mesmo assim estamos livres. Como? Porque Deus determinou que não é a hora ainda. Mas quando chegar o quarto selo, esta realidade vai mudar. Deus vai permitir. E quando Ele permitir, então nós seremos submetidos à prova de fogo. Será determinado se nós somos ouro, prata ou pedras preciosas, ou se somos madeira, feno e palha. Aí o Apocalipse segue na ordem cronológica. Nos selos, ele vai até o 7º selo. Está no capítulo 8. E dos selos vai para as trombetas. Só vou ler para se ver a conexão. Apocalipse 8, versos 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora.
E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas 7 trombetas. E aí, ele começa a relatar as trombetas, e a 6ª trombeta se inicia no capítulo 9, verso 13. Note que na medida que a gente avança os capítulos, nós também avançamos no tempo, certo? Vamos indo mais para o futuro. Apocalipse 9, verso 13, nos entrega o seguinte: e tocou o 6º anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos, etc, etc. Então temos mais eventos ocorrendo como cumprimento da 6ª trombeta. E essa 6ª trombeta vai avançar até o capítulo 11, versículo 14. E então, no capítulo 11, versículo 15, diz: tocou o 7º anjo a trombeta. Então, até o capítulo 11, verso 14, nós ainda estamos na 6ª trombeta. E na 6ª trombeta acontece algo muito interessante, e é por isso que eu vim até aqui. Eu vou escrever aqui, 6ª trombeta. Nos é apresentado, ou nos é apresentada, uma outra forma pela qual Deus avalia o seu povo. Deus prova o seu povo. Apocalipse 11, versículo 1. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa fora o átrio, e não o meças, o átrio do templo, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Bom, aqui a ênfase é o fato de que João, o profeta, ele recebe uma cana, que é o equivalente para nós a uma trena, uma régua, e é dito para ele: meça. Então aqui ele tem que medir. Mede o templo. Para João isso fazia muito sentido. Eu vou explicar para vocês algo que João já conhecia, para que se entenda melhor. Uma coisa que se preservava muito no povo de Israel era a história sagrada. Em especial, a história sagrada associada ao templo. Eles chegaram a venerar tanto o templo que entenderam ser ele mais importante do que o próprio dono do templo, o Senhor Jesus. E na história do templo, constava o registro de como foi construído o primeiro templo, ou o segundo, na verdade, foi o templo de Salomão. E como o templo de Salomão foi escrito? Quem tem curiosidade pode abrir o livro de 2 Reis depois e ler em casa. Capítulo 6 a 8, se eu não me engano, está ali. Mas a construção foi feita da seguinte forma: existia um local que era a pedreira, aonde se preparavam as pedras. E o projeto foi feito com tanto esmero que as pedras eram preparadas de forma que, ao chegarem no local da obra, não tivesse que fazer nenhum ajuste com talhadeira. Elas eram simplesmente encaixadas. Então estava uma pedra aqui, vinha outra pedra que já estava com o tamanho certinho, era encaixada, vinha outra, etc. De forma que no local da construção não se ouvia batida de martelo. Aquele pá, 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 pá. Não acontecia. Era uma construção que acontecia de forma silenciosa. E isso entregava uma verdade espiritual. Deus constrói o nosso caráter de forma silenciosa, de dentro para fora. Não é assim? As pessoas não veem Deus agindo na nossa vida, mas Deus age. Esse é o agir do Espírito de Deus. E aí aquela construção ia avançando. Mas é evidente que para que uma pedra trabalhada na pedreira pudesse encaixar-se na construção lá, de forma que não precisasse de ajuste, ela tinha que ser rigorosamente medida.
E a medida tinha que corresponder ao projeto. Se a medida não correspondesse ao projeto, essa pedra não se encaixaria lá na parede do templo e não poderia ser usada. Então, um procedimento anterior ao transporte da pedra desde a pedreira até o local da construção era a medida da pedra. E quando João vê essa figura aqui, olha, toma essa cana e mede o templo, obviamente ele consegue fazer uma recordação daquilo que era sabido entre os hebreus. Medir, comparar com um padrão. Agora, espiritualmente falando, qual é o padrão que Deus deixou para nós? Qual é a regra? São os 10 mandamentos. Eles são a lei, eles são a regra, a norma de conduta com a qual nós devemos ser comparados. Inclusive, no capítulo 14 de Apocalipse, versículo 7, a Bíblia diz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. É a hora em que Deus vai avaliar, comparar cada um de nós com o padrão. Ele vai comparar a estatura do nosso caráter. O caráter é construído pela soma dos hábitos. Por isso que quando as crianças são pequenas, nós pais damos especial atenção à correção, para evitar que elas formem maus hábitos e esses maus hábitos deformem o seu caráter. Não é assim? Então, Deus designou um tempo, na sexta trombeta, no qual ele vai medir o caráter do seu povo. Primeiro, aqui atrás, no quarto selo, o que vai acontecer em breve, ele vai provar: nós somos cristãos verdadeiros ou não? De que natureza nós somos? Nós somos madeira, feno ou palha ou ouro, prata e pedras preciosas? Essa prova vai definir. Agora, depois de um período de prova, que eu não vou mencionar quanto tempo é aqui agora, mas depois de anos, finalmente vem o momento de medir. É mais um período de prova. Medir para quê? Para ver se nós estamos prontos para fazer parte do templo de Deus lá no céu. Ou seja, para sermos companheiros dos anjos. Se o nosso caráter está na medida certa. O apóstolo Paulo fala que nós temos que crescer até a estatura de Cristo quando ele era varão, quando estava na terra. Isso está em Efésios. Efésios, capítulo 4, versículo 13 ou 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para edificação do corpo de Cristo. Olha o comparativo de edifício com pessoas. Edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Portanto, antes de Cristo voltar, nós temos que atingir uma determinada medida. É a medida da estatura de Cristo. Os meus objetivos hoje são os de Cristo? O uso do tempo que eu faço hoje é o uso que Cristo fazia do tempo? Os meus hábitos hoje são os hábitos que Cristo possuía? Então, eu serei comparado com esta medida. O apóstolo Pedro, ele diz que nós somos pedras vivas. Convido vocês para abrirem comigo. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 4. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Meus queridos irmãos,
Portanto, há uma obra a fazer por nós mesmos. E agora é o momento de fazer. Nós estamos no período em que Jesus, no céu, realiza a purificação dos pecados. E também está disposto a purificar os pecados dos nossos corações. Retirar o pecado das nossas vidas. Precisamos cooperar com Ele, afligir as nossas almas. Estamos prontos para esse momento em que vem a prova de fogo. Irmãos, nós estamos há poucos anos de iniciar-se esta prova de fogo aqui. Talvez estejamos há meses, não digo meses menos de um ano, não vou falar disso, mas meses no sentido de que quando os anos são poucos, começa a contar-se em meses. Ninguém fala, fiz um financiamento por 5 anos. Fala, eu fiz um financiamento por 60 meses. Não é verdade? Um exemplo hipotético. Não estou dizendo aqui que é daqui 5 anos. Daqui a pouco alguém vai tomar isso ao pé da letra. Não é isso. Então, meus queridos irmãos, falta pouco. Em breve será provado de que material nós somos. E depois, qual é a medida da estatura do nosso caráter? E por que não, desde já então, dedicar-se ao Senhor? Não deixe para amanhã. Hoje ainda há tempo, hoje ainda a graça existe. Vamos fazer bom uso dela. Porque se fizermos bom uso hoje, não temos nada a temer. Vai ser simplesmente um dia após o outro. E estaremos preparados para as 2 etapas. Mas, se o nosso coração não estiver em Deus, se as nossas obras não mostram que nós estamos realmente cooperando com Deus, então há algo que precisamos fazer. E se eu acho que minha vida já está boa, então sou eu que mais preciso orar e pedir a Deus que mostre o meu verdadeiro estado. Porque certamente há coisas a corrigir. Que Deus possa operar na vida de todos nós, para que, chegando o momento, estejamos nós em harmonia com os 10 mandamentos do Senhor. Sejamos nós aprovados. E sejamos nós parte do edifício espiritual de Deus. Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Ele. Santo e bom Pai, que nos altos céus habitas, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus misericordioso e em tempo procura nos preparar. Perdoe-nos porque nós temos dormido, mas nos ajude a despertar. Desperta-nos, ó Deus. Mostra-nos onde estão as nossas falhas ocultas e que nós confessemos-las e possamos nos ver livres delas, a fim de que estejamos puros na Tua presença e não haja nada entre nós e Ti. E que também, ó Deus, quando chegar o tempo da prova, sejamos provados, porém aprovados, como ouro e como a prata. E que a medida do nosso caráter corresponda também à medida da estatura do varão Cristo Jesus quando esteve na terra. Pedimos estas bênçãos, não porque mereçamos, mas nos méritos do Senhor Jesus Cristo e pela Tua graça. Amém. Querido irmão e irmã, estamos num tempo muito solene. Eu convido você a continuar ligado conosco, recebendo, bebendo esta palavra, esta água da vida que sai desse púlpito, comendo esse manjar espiritual que a cada sábado é entregue para você. Para isso, subscreva-se no canal e assim você vai ser notificado de cada novo vídeo. O canal youtube.com/TV Advertência Final. Mas também seja astuto, seja sábio. Se habitue a nos encontrar no nosso site, advertenciafinal.com.br, porque em breve Satanás vai tentar tirar esse canal do ar. Então, você que é uma pessoa espiritual, que consegue enxergar na frente, já marque como favorito o site advertenciafinal.com. Lá você também nos encontra.
Deixo o convite para que você esteja conosco ao vivo, na semana que vem, na transmissão. Em 2 horários, você pode nos encontrar. 15 para as 10 da manhã, coloca os teus pequenos, os miúdos, as crianças que estejam assistindo a Escola Bíblica Advertência Final. E às 11 horas da manhã, mensagem do culto. Ainda convido você a fazer estudos bíblicos, a poder aprender mais da palavra e a unir-se ao povo de Deus, do Ministério Quarto Anjo Advertência Final. Para isso, entre em contato conosco. WhatsApp 55 41 99509 8425 ou por e-mail contato@advertenciafinal.com.br. Vamos ficando por aqui, desejo que Deus te abençoe. Vamos fechar os olhos, quero só invocar as bênçãos dele sobre a tua vida antes de encerrarmos esta transmissão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus te abençoe e que continuemos juntos nas próximas oportunidades. Até lá.